Depois do vai e vem do relator Guilherme Derrite, a proposta PL antifacção deve ser votada na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Em tramitação em regime de urgência, o texto é o único item da pauta da sessão que já foi convocado pelo presidente da Casa, Hugo Mota. Levi, esse é um tema que a gente está acompanhando já tem algum tempo e que tem tido muitas divergências entre a oposição e a base do governo. Já são tantas versões que, se a gente falar mais uma vez, corre o risco do relator apresentar um novo relatório. Mas, brincadeiras à parte, uma das grandes críticas a esse projeto é que não é preciso, não é necessário só aumentar a pena, mas sem combater as estruturas financeiras dessas organizações criminosas. O aumento da pena não pode ser o único instrumento previsto. E no meio de toda essa discussão, a gente vê disputas políticas, mas é sempre importante a gente lembrar, combater organizações criminosas tem que ser uma bandeira de Estado, não pode ser de governo, porque governos vêm e vão. Mas, Levi, eu sei que o Hugo Mota deve se reunir agora pela manhã com o relator da proposta, Guilherme Derrite, e também com a ministra da Secretária de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann. O que a gente pode esperar desse encontro? Qual versão do projeto agora a gente está discutindo, de fato? Pois é um debate que não resta a menor dúvida que vem sendo contaminado por essa questão partidária, né? Ainda mais com a proximidade das eleições, né? A gente estando a menos de um ano da eleição, e a segurança pública sendo um tema tão sensível para o eleitorado, apontado por uma boa parte dos eleitores como a principal preocupação do país nesse momento. Então, você falou que precisa ser uma discussão de Estado, mas não é o que a gente vem visualizando em toda a tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados. Bom, hoje a gente deve ter a primeira reunião, pelo menos presencial, do relator, o Guilherme Derrite, né, que é um parlamentar da oposição, com ministros do governo, com a Gleice Hoffmann, que é a responsável pela articulação política do Planalto, e com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, junto ali com o presidente da Câmara, Hugo Mota, justamente para tentar se chegar a um consenso mínimo, porque o governo já entendeu que dificilmente vai se chegar a uma versão que contemple o que o governo quer. Lembrando que esse projeto foi enviado à Câmara pelo governo Lula e passou por várias alterações ali depois que caiu nas mãos do Guilherme Derrite, inclusive governistas, né, há uma informação de que o próprio presidente Lula estaria muito descontente com essa situação, acusando aí o relator e o Congresso de terem roubado o projeto do governo federal. Enfim, são questões aí que vão aumentando a temperatura desse debate. Já foram 4 versões diferentes do texto e provavelmente a gente vai ter mais uma versão do relatório, pelo menos uma 5ª versão, ainda no dia de hoje, pelo menos essa é a perspectiva de momento, né, para ver se vai haver condições reais de votar esse projeto hoje, que é o desejo do presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele quer também tirar esse projeto da mesa de uma vez por todas. E aí o debate é que o governo ele vai tentar, pelo menos, chegar a alguns consensos específicos ali com o relator. Tem 2 pontos do projeto, nesse momento, que o governo entende que precisam ser mudados. O primeiro é o que o governo acusa de ser uma desmonetização da Polícia Federal, porque o Ministério da Justiça afirma que um dos pontos do texto do Derrite, ele tira a verba que iria de fundos públicos para a Polícia Federal para direcionar esse dinheiro para os estados. E aí o argumento governista é que isso desmonetiza a Polícia Federal e que dificulta operações da PF contra o crime organizado. E aí é sempre citada, por exemplo, a Operação Carbono Zero, que foi aquela que investigou, por exemplo, a influência do PCC no mercado financeiro, também junto à venda de a postos de combustíveis. E aí o governo disse que operações como essa não seriam possíveis caso o projeto seja aprovado como está, com essa mudança aí no direcionamento da verba de fundos. E outro ponto importante na avaliação do governo é a definição do tipo penal de facções criminosas, porque o projeto, como foi enviado pelo Planalto, cria essa tipificação penal que não existe hoje na legislação, e o relator faz algumas alterações. E aí o governo diz que, da forma como está o texto, fica um entendimento dúbio e que eventualmente poderia até
beneficiar criminosos quando eles forem julgados ali pela justiça. O relator, ele nega que haja essa confusão no texto, né? Ele defende que o texto, como está, ele endurece a legislação e endurece o combate ao crime organizado, que seria um cerco aí a esses criminosos. Então a gente tem nesse momento esse cabo de guerra e que até causa uma indefinição se realmente esse projeto vai ser votado hoje ou não. Levi, você falou como que tá essa briga, né, entre a base de governo e a oposição. Tem líder do PT falando em tirar o Derrite da relatoria, mas a gente também tem o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, dizendo que vai insistir em mudar esse projeto antifacção para tentar incluir a equiparação ao terrorismo, um assunto que parece que já tinha sido superado, mas aí o líder do PL fala isso. Quem que vai ganhar nessa queda de braço? Tem como a gente já prever isso? Olha, ao que tudo indica, independente de ser votado hoje, ou mesmo se for adiado para a semana que vem ou para o fim do mês, dificilmente a gente vai ter um texto que agrade completamente, seja o governo, seja a oposição, porque são entendimentos muito diferentes do que esse projeto precisa prever. Então, a batalha mesmo vai ser no plenário, principalmente nos destaques, que são sugestões de mudanças no texto base apresentadas ali pelos deputados depois que o texto principal é aprovado pelo plenário. E aí, o governo vai tentar emplacar as propostas dele, a oposição também a mesma coisa, e aí o foco da oposição é exatamente isso que você falou, da equiparação das organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho ao terrorismo, que é uma ideia que o governo é contra, porque entende que isso pode abrir brecha para a intervenção de outros países aqui na política brasileira. Então, a gente vai ter esses pontos centrais aí. O PL, nesse momento, do líder Sóstenes, defende o adiamento da proposta, mas tudo vai depender aí de qual vai ser essa próxima versão que vai ser apresentada pelo Derrite, possivelmente no final do dia de hoje, depois de todas essas reuniões. É um ponto importante para a gente observar. O que a gente está vendo, na verdade, é quase uma disputa de protagonismo. Esse projeto antifacção, a gente veio do governo federal, uma iniciativa do governo federal temendo que a oposição tome o protagonismo de uma proposta que era dele. Então a gente tem visto esse cabo de guerra para ver quem pega o protagonismo dessa proposta.